Fala pessoal, bem-vindos ao canal Aprendiz em Desventuras. O meu nome é Sâmia e hoje eu vou estar ensinando a vocês a teoria humanista. Roda a vinheta. Primeira coisa é que essa teoria tem vários nomes. Teoria humanista, mas ela também é conhecida como a abordagem das relações humanas ou escola humanística da administração. Bom, quem criou essa teoria e como foi feita? O criador é Elton Mayo, um cientista social australiano que a gente vai abordar um pouco mais para frente. O experimento realizado para concluir essa pesquisa sobre a teoria humanista, ela foi feita em 1927 na fábrica de Western Electric Company, uma fábrica que produz equipamentos eletrônicos, telefônicos, lá nos Estados Unidos. E a teoria está focada em 3 temas principais: a ênfase nas pessoas, o estudo sobre as relações informais na organização e o homem social. Bom, agora a gente vai falar sobre o criador, que é o Elton Mayo. Ele é considerado o fundador do movimento das relações humanas. Então, tudo aquilo que você vê sobre RH hoje em dia tem raízes com Elton Mayo. Foi ele que criou, basicamente, a faculdade e o curso do RH que nós temos hoje. Essa pesquisa para a construção da teoria humanista, ela durou dos anos de 1927 a 1932 e ocorreu no estado de Hawthorne, nos Estados Unidos. E agora a gente vai para os temas principais que eu contei lá no início. Vamos começar com o homem social. Há um termo muito específico e muito importante quando a gente vai estudar administração científica, quando a gente vai conhecer a ORT, que é a Organização Racional do Trabalho, que se chama Homo econômicos. O que seria o Homo econômicos? Para quem assistiu às últimas aulas aqui no canal, já vai saber, mas para quem não assistiu ainda, eu vou dar uma recapitulada. Homo econômicos é quando um trabalhador ele é impulsionado única e exclusivamente pelo dinheiro. Ou seja, qualquer recompensa que esse homem vá a receber é no quesito monetário. Ou seja, se você bater uma meta na sua empresa, na sua organização, em qualquer setor, o seu prêmio vai ser monetariamente. Você vai receber em dinheiro, coisas assim. A sua motivação é levada exclusivamente pela recompensa monetária. Ao contrário do homem social, onde o incentivo é feito por meio de reconhecimento, não só pelo dinheiro. O que isso significa é que agora, quando você faz algo digno de vangloreio, por assim dizer, quando você bate uma meta, coisa assim, você ou não recebe um prêmio monetário, ou além disso, você recebe reconhecimento dentro da organização que você trabalha, ok? Uma curiosidade antes da gente continuar as ideias centrais é que a abordagem das relações humanas é um movimento de relação à teoria clássica, e isso vai impactar na nossa aula daqui para frente, que é para você entender que agora o foco dos estudos está nas pessoas e nos grupos sociais, não na estrutura em si, como a gente viu na teoria clássica. E também há preocupação com os aspectos psicológicos e sociológicos nas pessoas daquela organização. O empregado ele passa a ser analisado através de testes psicológicos, ou seja, o enfoque é no comportamento organizacional. Antes de continuar falando sobre o grupo informal, há 2 temas que precisam ser
relatados aqui, que seriam certas características que foram levadas em conta nesse estudo. A primeira é que nessa pesquisa eles levaram em conta que as características de um indivíduo diferenciam eles uns dos outros, ou seja, nessa pesquisa foi levada em conta a personalidade dos trabalhadores que estavam naquela fábrica em Hawthorne, ok? E nossa última observação seria que o foco também estava no comportamento coletivo das pessoas, ou seja, nos grupos que formam a organização, que seriam grupos informais e grupos formais, que seriam como os integrantes dos setores se relacionam entre si, e é o que a gente vai falar agora, que é o grupo informal. Os focos no estudo da escola humanística estavam nos grupos informais. Agora você me pergunta, Sâmia, o que é o grupo informal e o que é o grupo formal? O grupo formal é quando você vai se retratar no seu ambiente de trabalho de maneira respeitosa, ou seja, você vai se relacionar com os níveis hierárquicos acima de você. Ou seja, numa reunião bimestral, numa reunião semanal com sua equipe, você sendo supervisor ou não, você está num grupo formal, ou seja, vocês estão falando estritamente sobre trabalho, vocês estão no momento de coworking, de brainstorming, entendeu? Ou seja, tudo aquilo que está sendo conversado naquele ambiente está ligado à organização e à produtividade, as novas metas, os novos planos futuros, ou seja, o planejamento para determinados processos da empresa. Isso seria um grupo formal, quando você está se retratando a pessoas ali de maneira estritamente profissional. Agora, o grupo informal é o contrário, ou seja, você com seus colegas de setor estão ali conversando assuntos que não são propriamente dito profissionais. Você com seu colega de trabalho, enquanto vocês estão ali trabalhando, estão conversando sobre como foi o final de semana, ou então planejando determinadas coisas para se fazer fora do ambiente de trabalho. Ou seja, vocês não estão se tratando formalmente, mas estão tendo uma relação amigável de colegas. Entende? Não é como você estivesse falando com o seu gerente de setor. Você está ali falando com o seu colega sobre determinados assuntos do seu cotidiano que não sejam exclusivamente relacionados à empresa, ao seu setor. E, por último, a participação nas decisões. O que isso significaria? Que agora o operário, o trabalhador, tem uma voz na hora de interferir em certas decisões de setores estratégicos. Ou seja, um exemplo. Vamos supor que eu trabalho numa loja de roupas e eu sou uma vendedora. Vamos dizer que a minha gerente e a minha chefe estão decidindo entre si novos projetos, fazendo um planejamento estratégico para um futuro próximo, onde isso impactaria diretamente no meu setor de trabalho. Então, a partir da teoria humanista, eu, enquanto vendedora, no cargo mais baixo, por assim dizer, entre aspas, eu também poderia ter voz na hora da tomada de decisões nesses setores. Ou seja, eu me juntaria junto com a minha gerente, com a minha chefe, para decidir se seria aplicável ou não esses novos projetos, visto que isso impactaria diretamente no meu trabalho e ninguém sabe mais sobre isso do que eu. Ou seja, a chefe não sabe mais do que eu, enquanto vendedora, como isso impactaria com o cliente, já que eu trabalho com o cliente diretamente. Mas isso é só um exemplo, pode ser que há outras maneiras disso acontecer, mas a partir da teoria humanista foi possível o trabalhador ter maior participação nas decisões, algo que não acontecia até aquele momento, onde o empregado ele só acatava as decisões dos níveis superiores sem ter nenhum tipo de opinião. Bom, agora a gente
vai falar sobre a experiência em si, antes de falar das decorrências. Bom, o coordenador de todo esse experimento foi o Elton Mayo. Ele trabalhava com psicologia social, ele foi considerado o fundador da escola do RH, como eu já disse, e ele desenvolveu esse experimento e dividiu ele em 4 fases. A primeira foi um grupo de observação, onde eles perceberam que a luminosidade do local, a iluminação, poderia afetar de alguma forma na produtividade. Quando eles observaram isso, veio a segunda fase do experimento, onde veio um grupo experimental para ver como seriam os efeitos da produtividade em um ambiente mais iluminado. Ou seja, recapitulando, eles viram e observaram que o ambiente em que os trabalhadores trabalhavam eram muito escuros, você não tinha uma visão muito nítida. Depois, eles levaram um grupo experimental para saber o quanto essa iluminação impactava na produtividade e no trabalho do operário. A terceira fase foi um programa de entrevistas, ou seja, eles iam fazer entrevistas com todos os funcionários dessa empresa. E esse foi o momento mais demorado da experiência, porque eram mais de 20 mil trabalhadores, eram lá para quase 35 mil trabalhadores, e entre 1927 e 1932 foi feito cerca de 22 mil entrevistas. E isso levou alguns anos, visto que, diferente daquela época para nossa, não havia como a tecnologia ajudar ainda, porque a gente não estava tão avançado nesse quesito. Tinha muitas coisas novas, mas não ajudava nessa fase do experimento. E por último, veio o estudo das relações entre a organização formal da fábrica e a organização informal, ou seja, ver determinadas diferenças entre esses grupos que eu já expliquei para vocês. Bom, vamos falar agora das decorrências, ok? Produção e integração social. O que eu quero dizer com isso é que foi visto que a produtividade de um operário não era determinada pela sua capacidade física, mas sim pelo seu nível de integração social. Um exemplo é que, vamos supor, por exemplo, que tem um setor numa determinada empresa de tecnologia, que é algo parecido com a fábrica que foi estudada. A minha produtividade não vai estar relacionada com a minha capacidade física, até porque eu vou ter instrumentos que me auxiliem nisso, ou seja, eu vou ter determinados meios tecnológicos, por assim dizer, máquinas que vão me auxiliar nessa possível fragilidade minha, visto que eu sou uma mulher e não consigo carregar tanto peso quanto um homem. Isso eu pegando a minha visão, que eu não tenho muita, como eu posso dizer, eu não aguento pegar muito peso. Mas vamos continuar. A minha produtividade, ela não está relacionada com essa minha capacidade física. Ou seja, eu não consigo pegar muito peso, mas, querendo ou não, isso não afeta na minha produtividade. O que afeta seria como eu interajo socialmente dentro daquele setor. Ou seja, se eu trabalho nessa empresa de tecnologia e o ambiente no qual estou inserido é um ambiente harmonioso, é um ambiente tranquilo, bem iluminado, as pessoas que trabalham no mesmo setor que eu estão engajadas juntas num determinado objetivo e as coisas fluem de maneira harmoniosa, a nossa produtividade vai ser maior. Ao contrário de alguém que trabalha num setor onde o ambiente é desarmonioso, as pessoas não se dão bem entre si, elas têm determinadas rinchas de N motivos que a gente não precisa colocar na mesa, mas que, querendo ou não, isso afeta a produtividade porque o ambiente em que eu estou inserido, em que eu estou integrado, não está harmonioso, não está de acordo com o que deveria ser, ou seja, isso impacta diretamente no modo como eu trabalho.
Nosso próximo tópico é comportamento em grupo. Antes de eu explicar o que eles estavam tentando dizer com esse tópico, eu queria mostrar um certo estudo que eu vi um dia que ele diz que a sua personalidade é determinada a partir de certas características das 5 pessoas com que você mais convive. E eu acredito que mesmo esse estudo vindo muitos anos depois dessa teoria, eles têm tudo a ver, visto que é exatamente o que esse tópico quer dizer, que é o comportamento de um indivíduo está apoiado no grupo. Ou seja, se o grupo em que você está inserido é harmonioso, como eu citei um exemplo anterior, o seu comportamento enquanto indivíduo vai ser harmonioso. Nosso próximo tópico é a empresa como organização social. Ou seja, a empresa é vista como os dois grupos, a junção dos dois grupos, que é o grupo formal e o informal. O que isso difere das outras teorias anteriores a essa é o fato de que na administração científica, na teoria clássica, a organização é vista como uma estrutura, entendeu? Os operários são vistos como ferramentas que podem ser descartadas e usadas ao bel prazer dos seus superiores. E agora não. Agora a empresa é vista como uma organização social onde lá dentro trabalham pessoas e que essas pessoas têm sentimentos, têm emoções, têm necessidades, têm problemas. Ou seja, agora, o operário não é mais visto como uma ferramenta, mas sim como uma pessoa normal. É um ser humano que está ali trabalhando. É um ser humano que ele fica feliz, ele fica triste, que ele tem problemas em casa, que ele tem problemas físicos, que ele não tem a mesma capacidade de uma máquina e que ele oscila muitas vezes, porque, querendo ou não, o ser humano é desse jeito. E antes, nos estudos das outras teorias que vieram antes dessa, de Elton, o humano não era visto assim. É como no filme de Charlie Chaplin, onde retrata muito bem essa visão do humano-máquina. Ele só trabalha numa única função, repetidamente, e ele pode ser descartado a qualquer hora porque tem muita mão de obra barata, então se um sair, ficar doente, tem outro para substituir, então não é visto essa questão social do operário que está sendo lá usado, explorado. Conteúdo de cargo. Isso impacta no fato de que agora você, enquanto operário, você sabe o que você está fazendo. Você sabe o porquê de você estar fazendo isso. Como isso impacta no final do processo de produção, ou seja, no produto que você está fazendo. Ou seja, você entende que martelar aquele prego no final da esteira de rolagem vai criar um carro. Ou então, no exemplo que é dessa experiência, que é da fábrica de recursos eletrônicos, você sabe que esse parafusozinho que você está apertando nesse aparelho vai virar um telefone fixo. É isso que eu quero dizer. Anos antes desse experimento, o operário ele só batia num prego e no final ele passava 30, 40 anos fazendo isso e ele nem sabia o porquê ele estava fazendo isso. Existe uma charge onde um operário ele vai se aposentar e o colega de setor dele pergunta o que é que ele vai fazer. E ele diz que ele vai andar até o final da esteira de rolagem para saber o que é que ele fazia esses anos todos. Então, é uma satirização, obviamente, daquela realidade, mas que agora a gente está botando em xeque. Ou seja, agora você sabe por que você está martelando aquele prego. Agora você sabe por que você está apertando aquele parafuso. Você sabe para onde ele vai. Você sabe por que você está fazendo aquilo dali.
É isso que esse tópico quer dizer. E os aspectos emocionais, que seria a empresa, ou seja, os seus superiores, entenderem que você é um ser humano que tem emoções, que você pode estar, que as suas emoções podem afetar na sua produtividade, ou seja, você pode estar num dia ruim, ter problemas na sua casa, ou então estar sofrendo com alguma doença psicológica que afetou na sua produtividade, e a empresa entende isso. Ela entende que você é um ser humano, que tem determinadas limitações e que por causa disso isso pode ter afetado na sua produtividade. Mas, bom, agora a gente vai falar sobre as críticas, porque nem toda teoria é certinha, é 100% verdadeira, e nem toda teoria ela é 100% certa, 100% utilizável. E a primeira crítica é a oposição à teoria clássica. Mas por que isso seria dado como uma crítica? Porque Elton ele faz uma mudança extremamente radical no foco das relações humanas. Ele aborda essa oposição de um jeito em que deixa perceber que a teoria clássica ela é descartável, que tudo dela é descartável, que a teoria clássica não tem nada de utilizável, o que a gente sabe que não é bem assim. Existem muitas heranças da teoria clássica hoje em dia, muitas heranças da administração científica hoje em dia, muitas heranças da teoria das relações humanas hoje em dia. Ou seja, há algumas coisas da teoria clássica que entraram em desuso? Sim, porque os tempos mudam e algumas coisas ficam ultrapassadas. Mas não quer dizer que toda teoria clássica está errada. Praticamente todas as empresas seguem alguma coisa da teoria clássica, alguma coisa da administração científica, alguma coisa da teoria das relações humanas. Isso não quer dizer que a teoria está toda errada. Não. A teoria tem suas partes certas e tem suas partes que foram entrando em desuso com o tempo. Isso não quer dizer que ela é toda errada. Por isso, isso veio como crítica. Próxima crítica, a visão romântica do operário. Nesse experimento, não sei o que aconteceu, mas eles imaginavam um operário feliz, produtivo, integrado com o ambiente de trabalho, ou seja, o operário estava sempre feliz, ele estava sempre produtivo, ele estava sempre ali de boa com a empresa, não tinha momentos em que ele estava triste, não tinha momentos que ele oscilava a produtividade, era sempre a mesma. Olha, eu tô trabalhando super feliz. Pode estar o mundo caindo lá fora. Tô aqui super feliz, batendo meu martelinho aqui, ó. Toque, 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 toque. Não tem nada me abalando. Eu sou uma operária feliz. E a gente sabe que não é assim, porque a gente é ser humano, a gente oscila, entendeu? Tem toda uma questão emocional, hormonal. Vocês entendem? A gente não é feliz o tempo todo, a gente não é triste o tempo todo, a gente não é produtivo o tempo todo. É casos e casos, a gente tem dias bons, a gente tem dias ruins. Ou seja, isso é uma crítica. Limitação do experimento. Existem, isso da limitação da parcialidade dos resultados é meio que um só. Porque o experimento só foi feito em uma única fábrica, em um único estado. Ou seja, foi feito somente um Hawthorne nos Estados Unidos e foi somente feito na fábrica de Western. Ou seja, teve uma limitação no campo de pesquisa. Só foi feito ali com aqueles operários, naquele lugar. E isso implica na parcialidade dos resultados, porque como restringiu somente a um local, não teve como haver comparação com outros experimentos em outros lugares no mundo. Entendeu? Ou até mesmo em outras fábricas naquele mesmo estado. E outra coisa que também faz uma junção entre a parcialidade dos resultados e o foco nos grupos informais é que, por causa desse foco exagerado, não se teve uma comparação entre o grupo formal e informal. Eu citei no início desse vídeo sobre essa comparação, mas que agora a gente viu que
o foco foi tanto nos grupos informais que a gente mal tem informações sobre como era a parte formal da empresa, como eram os vínculos formais da empresa, entende? A gente só viu no estudo sobre como é o grupo informal, como é os operários entre si, mas a gente não vê como é a relação do operário com o chefe. A gente não vê isso. E por último, que é a manipulação das relações humanas, ou seja, a organização enganava o operário através de uma estratégia social e psicológica que o fazia acreditar que ele estava num ambiente maravilhoso, onde ele trabalhava mais e exigia menos. Existem empresas assim ainda, que pintam como se fosse uma maravilha. Aí, quando você entra lá, você acaba trabalhando horas exaustivas, tem uma carga horária exaustiva, e você acaba não exigindo seus direitos, porque você olha aquilo ali e fala, não, tô trabalhando demais, mas tipo assim, essa empresa tem isso daqui pra mim também, ele me disponibiliza isso, mas que quando você vai pôr na balança, ele não agrega tanto assim, ou seja, eles lhe dão uma falsa sensação de integridade, uma falsa sensação de felicidade, de conforto, e quando você vai ver, você tá largando sua alma naquela empresa, e aí você não ganha o suficiente para isso. E foi isso, gente, o vídeo de hoje. Me soltei um pouco no final, mas relevem. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Então, inscrevam-se no canal para ajudar a gente a trazer mais conteúdos, entendeu? Vai vir novas matérias por aí, entendeu? Porque agora a gente tá só administração, mas tem coisas sobre matemática, filosofia e tal. E eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se aqui no canal para ajudar a gente, deixa seu like para o vídeo ser recomendado para mais pessoas e comenta aqui se você gostou da metodologia da gente, se você gostou do conteúdo que está sendo abordado. E é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!